A paz do Senhor a todos, bem-vindo à nossa aula bíblica online. Esta aula de hoje, que estaremos falando hoje, ela será ministrada no dia 2 de novembro de 2025, no próximo domingo. A nossa lição desse quarto trimestre, último trimestre de 2025, ela tem como tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Esta é a nossa lição desse quarto trimestre. E a lição de número 5, a qual estaremos falando hoje, ela vai tratar desse assunto, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Então nós sabemos que o ser humano é composto por corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria física, palpável, aquilo que pegamos, aquilo que vemos, é o corpo. É a parte material do ser humano. A parte imaterial do ser humano é aquela parte que não tem o físico, que é o espírito e a alma. Essas duas matérias, essas duas partes do nosso corpo são imateriais, que são o espírito e a alma. E é sobre a alma que nós vamos falar nessa lição de hoje. A alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo, ele se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso de número 28, que diz assim o texto áureo: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui nós vemos já o evangelista Mateus, ele falando sobre a alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Por que não pode matar a alma? Porque a alma é imaterial. A alma é imortal. O homem, o inimigo, não tem poder para matar a alma. O corpo, esse corpo um dia ele vai descer à sepultura, e do pó ele veio, para o pó ele vai voltar, ele se acaba, essa matéria se acaba. Porém a alma, ela não se acaba, ela permanece. Quando houver a morte física deste corpo, a alma simplesmente ela vai sair do nosso corpo. Ela não vai permanecer mais porque o corpo morreu. Ela não vai ter ação nenhuma sobre este corpo. Porém, o espírito volta a Deus. Este corpo volta à terra, porque ele veio do pó da terra. Mas, por outro lado, esta alma ela vai seguir um juízo. Ela que vai seguir o juízo. A verdade prática diz assim: cuidar da alma é uma atitude fundamental para a vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Olha o que diz a verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para a vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz.
Como que nós cuidamos da nossa alma? Como que nós cuidamos da nossa alma? O nosso corpo, nós cuidamos dele como? Uma boa alimentação, exercícios físicos, uma boa noite de sono, despreocupação, que não é uma coisa normal, mas nós precisamos estar na melhor forma possível psicologicamente, para nós cuidarmos do nosso corpo. Os alimentos, aquilo que ingerimos, eles podem nos causar algum mal, mas nós podemos cuidar deles. Nós podemos cuidar deste corpo de alguma forma. E da alma? Como que nós cuidamos da alma? O corpo, uma boa alimentação. E a alma? Do que a alma sobrevive? Do que a alma sobrevive? Qual é o alimento para a alma? Cuidar da alma é uma atitude fundamental. Como que você tem cuidado da sua alma? Primeira coisa que nós podemos falar sobre o cuidado da alma está aqui, ó, neste livro. É alimentar ela com a palavra de Deus. Uma alma alimentada com a palavra de Deus, ela vai repercutir para o corpo, essa matéria física, coisas boas. O jejum, ele sacrifica o meu corpo, mas a prática da leitura da palavra de Deus, esse alimento, ele alimenta a alma. E a oração nossa, ela atrai Deus até a nossa alma através do Espírito. A oração é a comunicação do Espírito com Deus, e o Espírito vai alimentando a nossa alma. Mas se nós falharmos, o corpo ele sente. Então a verdade prática diz: cuidar da alma é uma atitude fundamental para a vida, para uma vida cristã estável, ou seja, ela vai permanecer de segunda a segunda, de janeiro a janeiro estável, se ela estiver equilibrada, se ela estiver bem alimentada, a alma estiver alimentada. Mas se você alimentar a alma com coisas fúteis, aleluia, ela vai transmitir para o corpo algo ruim. E o seu corpo vai adoecer. E o seu corpo vai passar mal, vai sentir necessidade de muitas coisas. Então a alimentação da alma, ela é fundamental, com o cuidado. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, o capítulo 2, verso 15 e 17, e Mateus, capítulo 10, verso 28, que foi o nosso texto áureo. Gênesis, capítulo 1 e 27 diz assim: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Gênesis capítulo 2, verso 15 e 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. E Mateus capítulo 10, 28, que foi o nosso texto áureo, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Apenas Deus pode ter
este poder de fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Então você não tem domínio sobre a sua alma, domínio que eu digo de matar ela. Mas você pode sacrificar ela, ou seja, esse sacrificar que eu digo não é matar, mas é não dar a ela aquilo que vai maltratar ela. Faça um sacrifício, alimente ela com a palavra de Deus, não alimente ela com as coisas carnais e mundanas, porque o seu corpo irá perecer. A introdução diz assim: na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando o seu lugar na tríplice constituição do homem, ou seja, como eu falei já no início, a nossa formação, espírito, alma e corpo, ou corpo, espírito e alma, são essas três formas de vida que nós temos aqui. Nós temos um espírito, que é a nossa vida, nós temos a alma, que é o nosso sentimento, que é as nossas atitudes, e nós temos este corpo, que carrega a alma e o espírito, é o veículo que conduz. Porém, este corpo, ele pode dominar a alma ou ser dominado por ela. A escolha é nossa. Se nós formos dominados por ela, porque a alma ela recebe do espírito algo, e se ela passar para nós, nós iremos bem. Mas se nós desejarmos algo, e a alma descer no nosso coração aquele desejo, nós vamos de mal a pior. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Nessa lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, a parte imaterial do nosso corpo, a alma e o espírito, eles, olha o que diz aqui, vimos que junto do espírito é inseparável dele. Então a alma, ela está junto do espírito. Ela está junto do espírito. Então é inseparável dele, não se separa dele. Não se separa dele. Porém, quando este corpo tombar, quando nós partirmos, quando nós morrermos, aí haverá separação. Ou seja, o espírito ele volta para Deus que nos deu. E a alma seguirá o juízo dela, o destino. E o corpo, que do pó veio para a terra, ou para o pó voltará. A palavra-chave da nossa lição é alma, ou seja, o centro das nossas emoções. Essa é a palavra-chave da nossa lição. O tópico do número 1, atributos da alma, ou seja, as qualidades da alma, as propriedades da alma. Esses são os atributos. O subtópico de número 1, ele diz assim: de volta ao Gênesis. De volta ao Gênesis. A parte imaterial do ser humano é o que mais diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. Gênesis 2:7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência, autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. Gênesis 1:28. Sua capacidade de administração e compreensão e decisão moral é um resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana.
Isto é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar, guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado, dar nome aos animais. A parte efetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Então nós vemos que a parte imaterial do homem que diferencia dos animais. Nós somos diferentes dos animais porque a criação do homem foi algo desejado por Deus. Ele disse na Trindade: façamos o homem. Ele colocou a mão dele ali. Agora os animais ele criou cada um de acordo com a sua espécie. Nós somos uma espécie única. Nós sabemos que existe o gato, existe o elefante, existe o macaco, o cachorro, o rinoceronte, os peixes, as aves. Cada um foi criado de acordo com a sua espécie. E o homem foi criado único. É único. Então nós vemos que alguns atributos da alma. Então, a natureza imaterial do ser humano, na criação, Deus formou o homem do pó da terra, e lá estava a parte material formada, mas não tinha vida. Então soprou o fôlego de vida, e a matéria se tornou alma vivente. Ali estava conjecturando um boneco que Deus fez do pó da terra, mas era inanimado, não tinha vida. Não tinha vida. Não tinha vida. Aí Deus vai e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E esse fôlego de vida fez aquele boneco inanimado alma vivente. Alma vivente. Então a alma, ela é vivente, ela é viva. Ela é responsável pelo nosso viver comportamental. A alma é responsável pelo nosso viver comportamental. E a nossa vida, pelo fôlego de vida que Deus nos deu. Deus soprou o fôlego de vida. Então a nossa vida está no fôlego de vida, soprado por Deus. Soprou o seu espírito, aquilo que ele tinha de melhor soprou sobre nós. E nos formou alma vivente. Essa alma vivente é a que domina os nossos sentimentos, nossos comportamentos. Então a parte comportamental do homem, a parte sentimental do homem é dominado pela alma. Esse domínio da alma, ela nos faz rir, ficar alegre, ela nos faz chorar, ficar triste. As emoções, ela parte da alma. Uma alma mal cuidada, ela coloca este corpo preso num quarto, numa depressão. Uma alma bem cuidada, ela faz este homem, esta mulher, esta criatura, este corpo, se alegrar, abrir a casa, querer sair, manifestar a sua alegria. Manifestar a sua alegria. E nós vemos que nós fomos dotados de autoconsciência. De autoconsciência. Nós fomos dotados de autodeterminação. Autoconsciência e autodeterminação. Isso são alguns atributos da alma. A autoconsciência e a capacidade de reconhecer e entender os próprios pensamentos. Isso é um atributo da alma. Ela nos faz capaz de reconhecer e entender os nossos pensamentos.
Aquilo que você está pensando agora e você entende e compreende aquilo, faz parte da autoconsciência, de um atributo da alma. As emoções, comportamento, incluindo pontos fortes e pontos fracos. Então são atributos da alma. Esses são os atributos da alma. A autoconsciência, a capacidade de reconhecer e entender os próprios pensamentos. Outro atributo da alma é a autodeterminação. O que é a autodeterminação? A autodeterminação é o ato ou efeito de decidir por si mesmo. Nós somos determinados. A decisão está dentro de nós. Nós tomamos decisão, ou seja, decisões. Um animal é diferente. O animal, ele não tem a capacidade de entender os seus próprios pensamentos, as suas emoções, incluindo os pontos forte ou fraco. O homem tem. Diferencia dos animais. A autodeterminação, o ato ou efeito de decidir por si mesmo. Ou seja, nós temos uma livre escolha. Uma livre escolha do nosso próprio destino. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. A decisão está na nossa mão. A palavra de Deus, ela diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Então, a autodeterminação é o efeito de decidir por si próprio, através desta palavra que eu disse, que é a palavra de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Você pode decidir endurecer ou não endurecer o coração. Você pode decidir aceitar ou não aceitar esta palavra. A decisão está na tua mão. Então, isso são um atributo da alma. A alma, ela te dá esse poder de decisão. Está na minha mão e na sua mão. Está na minha mão e na sua mão. A decisão de escolha, Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, vai entrar esse atributo da alma. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. A decisão Deus deixou na mão do homem. A alma dele decidiu por ele. A decisão estava ali, livremente. Ou comer ou não comer. Deus disse para não comer, que se comer, irá morrer. Mas qual foi a decisão do homem, do ser humano, da mulher? Qual foi? Foi comer o fruto. A desobediência. Então ele tinha uma opção de comer o fruto e morrer, ou não comer o fruto e continuar vivo na presença de Deus. Mas a decisão dele foi errada. Comeu o fruto e foi expulso do paraíso. Necessidade de interação, também atributo da alma. Nós temos os desejos, as emoções, as necessidades. Então, o ser humano tem uma necessidade de interação, de interagir com pessoas. Ele não consegue sobreviver sozinho. Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus, ele viu essa necessidade. E disse ao Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele.
necessidade de interação. Faz parte do nosso emocional, está ligado à nossa alma. Está ligado à nossa alma. E quando Deus falou para o homem, crescei e multiplicai-vos, existe a necessidade de interação. Como que você vai multiplicar se você não interage com alguém? Essa interação, Deus viu a necessidade. Que para cada animal Deus criou macho e fêmea. Criou um casal. E no homem criou o homem. Depois ele viu a necessidade. E o homem precisava interagir com alguém. E presenteou ele com uma linda mulher, com Eva. Adão foi presenteado com Eva, a sua adjutora e idônea. Então Deus não dá nada de qualquer jeito para ninguém. Quando Deus dá algo para nós, é bom, é idôneo. Não temos do que reclamar, não existe defeito. É tudo perfeito. Agora, o inimigo, ele age para contrariar esta perfeição da obra da criação de Deus. O subtópico de número 2, entre o espírito e o corpo. Entre o espírito e o corpo. Vamos ver o que está escrito aqui na lição? A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto, volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínios, impulso, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seu semelhante. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. E para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo, os seus órgãos sensoriais, pele, ouvido, olhos, nariz, boca. Pode-se dizer então que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo que se conecta com o mundo dos homens. O cântico de Maria na casa da sua prima Isabel é uma típica cena da tríplice interação e comunicação. Aleluia. Então o espírito e a alma, o espírito e o corpo, a alma, entre o espírito e o corpo, entre o espírito e o corpo está a alma. Entre o espírito e o corpo está a alma. A alma é a personalidade do homem. A alma, ela é indestrutível pelo homem, mas ela é destrutível por Deus. Então, entre o espírito e o corpo, existe ali no meio a sede dos nossos sentimentos, que é a alma. Então a alma se comunica com Deus através do espírito. Os dois andam junto. Porém, o espírito é espírito, a alma é alma. E a comunicação da alma com Deus é através do espírito. É o espírito que se comunica com Deus. É o espírito que é como se fosse um intercessor ali. Se comunica com Deus e passa para a alma aquela comunicação. E a alma vai passar para o corpo. Agora, se o corpo não estiver bem, se o corpo não estiver alimentado a alma com a palavra de Deus, as coisas não tendem a ir bem. Mas nós vemos que esta alma, ela pode ajudar a destruir o corpo. Porém, o corpo, que somos nós, o homem, não tem poder sobre esta alma para destruir. Mateus 11, 28, como nós lemos no texto áureo, não temais os que matam o corpo. Não tema aquele que mata o corpo.
mas tema a Deus, que pode matar o corpo, pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Então a alma, ela atua entre o espírito e o corpo. Ela serve como mediadora, intercessora entre o espírito e o corpo. E o espírito se relaciona com Deus e o corpo se conecta com o mundo. É o corpo que se conecta com o mundo, podendo agir pelo espírito ou pela própria carne. Aleluia. Então o nosso olhar, aquilo que nós vemos, que esse corpo físico está vendo, ele pode atrair algo de ruim para a nossa vida. Então a ação da nossa alma, qual que é a ação da nossa alma? Emoção ou sentimento? Ação da alma. A ação da alma, emoção ou sentimento, a reação da alma é tristeza ou alegria. Então as emoções e os sentimentos, né, elas nos trazem para nós tristezas ou alegria. É a alma. A alma tem a capacidade de trazer para nós alegria ou tristeza. O próprio salmista diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aleluia. Ali estava uma tristeza profunda, ali estava um problema difícil entre o homem e Deus. A alma dele estava abatida, estava triste. Então, a ação da alma, na emoção e no sentimento, ela vai atrair para nós, ela atrai a tristeza ou a alegria. Outra ação da alma, razão ou intelecto. A ação da alma é o conhecimento e a sabedoria. A razão e o intelecto. Intelecto é a sua mente, é o seu conhecimento, aquilo que nós adquirimos ali. E a razão nossa é a nossa sabedoria. É o que nos traz, nos deixa sábio. A minha razão. Agora, uma coisa não pode sem a outra. Conhecimento. Nós precisamos de conhecimento. Aqui nós temos um conhecimento. Josué diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que vá bem, para que você prospere. Agora, conhecimento e sabedoria têm uma diferença. Conhecimento é você se encher de informações. A sabedoria, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. É dom de Deus. A sabedoria é colocar em prática o conhecimento. Aleluia. Então esta ação da alma, se ela tiver apenas o conhecimento do bem e do mal, e faltar-lhe sabedoria, ela vai tropeçar. Mas se além do conhecimento adquirido, ela aplicar a sabedoria, aí tudo vai bem. Meu corpo vai bem, meu espírito está bem, a alma está bem. Aleluia. Volição ou vontade. A ação da alma, desejo da alma. Desejo da alma. Escolher, decidir, carência. Vontade da alma. Aleluia. Certa vez, Davi teve o desejo de construir um templo para a arca. Construir o templo
de Deus, porque a arca vivia em tenda, e ele teve um desejo no seu coração. A sua alma estava desejada, colocou um desejo para ele edificar um templo. Aleluia. Mas nem sempre aquele bom desejo está propício para nós fazer. Ele foi desautorizado, porque tinha sangue nas mãos dele. Salomão foi e edificou o templo. Então, vontade, nós temos desejo de escolha, de decisão, e temos carência, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. A alma estava carente de Deus, estava carente do Criador, mas alguma coisa estava impedindo ali. Estava impedindo. Existia um obstáculo ali que impedia. E o próprio salmista diz: espera em Deus, pois eu, aleluia. É só Deus na nossa vida. É só Deus na nossa vida. Então a alma é a consciência que anima o corpo. O corpo, ele era inanimado. Estava lá o boneco, estava lá a criatura, estava ali. Levantou-se um boneco ali, mas era inanimado. Não tinha vida, nem movimentos. E Deus vai e sopra o fôlego de vida. Aleluia. E esse fôlego de vida, junto com aquele boneco que outrora estava inanimado, eles se tornaram alma vivente. Alma vivente. Aquela alma, ela trouxe sentimentos, ela trouxe poder de decisão, e também ela levou consigo carências. Aleluia. Carências de interação entre seres humanos, carência de interação entre homem e mulher, para que se cumprisse aquilo que Deus disse: crescei e multiplicai. E a carência do Criador. Carência do Criador. Então a alma é a consciência que anima o corpo. Quando o homem morre, ela se separa. Como eu já falei, ela se separa do corpo e segue o seu destino. Aleluia. Qual é o seu destino? Qual é o destino nosso? Lucas capítulo 23, verso 43 vai narrar a crucificação de Jesus entre dois ladrões, entre dois malfeitores. Um diz assim para Jesus: se tu verdadeiramente é o Cristo, desce desta cruz, salva a ti e a nós. Mas o outro disse assim: este não é merecedor disso que ele está passando. Nós somos merecedor, mas esse nada fez. E ele diz assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu, a alma dele reconheceu quem estava do lado dela, que era Jesus. Aí Jesus disse assim: hoje mesmo, ou seja, em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas quem que ia estar com ele no paraíso? Era o corpo dele? Era o corpo físico daquele malfeitor? Será que era o espírito daquele malfeitor? Não. Era a alma dele que estaria seguindo o seu juízo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. A alma dele. A alma dele. Ele tinha garantido ali a salvação. Então a alma é a consciência que anima o corpo. E essa consciência, ela traz emoção e sentimento, ela traz razão e intelecto, e ela traz volição e vontade. Ou seja, tristeza e alegria, conhecimento e sabedoria, e poder de escolha
decisão e também traz junto carência. O tópico de número 3, do subtópico de número 3, vai falar sobre a alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo, porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso a sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando estarei e me apresentarei ante a tua face? O Salmo 42 também ilustra esta função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e pelo anseio por um espírito voluntário e renovado que devolveria alegria à integralidade do seu ser. Então aqui nós vemos que esse texto lido aqui, alma abatida, diz que o salmista conversava com ele mesmo. Conversava com ele mesmo. Quando nós conversamos com nós mesmos, nós estamos falando com o nosso subconsciente, com o nosso pensamento. Aleluia. Não estamos falando sozinhos, estamos falando com nós mesmos. Ou seja, estamos falando com a nossa alma. Estamos nos dirigindo à nossa alma. Aleluia. Então, por que estás abatida, minha alma? O salmista estava perguntando para ele mesmo. Por que eu estou abatido? O que está acontecendo? Aleluia. O que está acontecendo? Mas havia ali uma crise na comunhão com Deus, que causou uma aflição naquela alma. Aquela alma sentiu-se de uma forma tão ruim que ela precisava estar em contato com Deus, mas tinha alguma coisa ali que estava impedindo. Porque estás abatida, ó minha alma. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos pelo Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aleluia. Essa situação que se encontrava o salmista, com a sua alma abatida, ele conversava com ele mesmo. Então uma crise de comunhão com Deus causa aflição espiritual. Aleluia. Quando nós estamos numa dificuldade de comunhão com Deus, quando nós praticamos algo, que este algo ele vai ferir a nossa comunhão com Deus, nós passamos a sentir, através da nossa alma, aflição. Aleluia. Nós precisamos de um conserto, nós precisamos de uma mudança, de uma transformação. Aleluia. E a nossa alma, ela começa a se entristecer. Aleluia. E é aquela briga entre o espírito, a carne, e a alma está ali no meio, triste, aleluia, abatida, querendo o seu Criador, aleluia. O salmista estava se sentindo dentro do seu corpo o abatimento da sua alma, porque te perturbas em mim, porque te perturbas em mim. Então nós vemos que o salmista, ele
Ele viu a dificuldade que a sua alma estava sentindo. E ele procura uma solução. Porque te abates, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Porque te perturbas dentro de mim? Nós vemos que a alma abatida, ela é responsável pelo corpo sentir as dificuldades. Mas nós como seres que estamos na presença de Deus, nós buscamos da melhor forma nos achegarmos a Ele. E nós precisamos de um conserto. Nós precisamos que a nossa alma se alegre. Mas para isso tem que haver uma mudança no nosso comportamento. E o salmista, ele viu essa necessidade. Ele teve que tomar uma decisão, uma mudança ali, para que a sua alma tivesse novamente alegria, e essa alegria trouxesse também algo para o seu corpo. Porque está abatida, ó minha alma. Mas ele tem a resposta para ela. Qual é a resposta que o salmista disse? Ofereceu à sua alma: espera em Deus. Espera em Deus. Ou seja, está mostrando a tua alma que todo aquele pensamento, toda aquela comunicação que ela tenta trazer para o corpo, tem que haver uma mudança. O corpo tem que contribuir com ela, tem que alimentar ela. Espera em Deus, o salmista está dizendo. Espera em Deus, se alimente da palavra de Deus. Porque essa situação, ela vai passar. Ela vai passar. Então, a alma abatida. O tópico de número 2 vai falar sobre a natureza da alma. Imaterialidade e imortalidade. Ou seja, a imaterialidade porque a alma, ela não tem matéria. E a imortalidade porque a alma não morre, o corpo morre, mas a alma não. A alma não. Ou seja, a morte, a nossa morte física, não tem poder destrutivo sobre a nossa alma. A verdade prática diz: não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma, mas tem mais aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. E quem pode fazer isso aí é somente Deus. Somente Deus. Distinção das substâncias. O texto de Mateus 10 e 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma, como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substância entre as partes materiais e imateriais do homem. Uma tangível, o corpo que pode perecer por uma ação humana. Outra intangível, a alma que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto é importante observar que em vários textos da Escritura, a parte imaterial é apresentada ora pela alma, ora pelo espírito.
Nesses casos, a referência sempre abrange ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade, ou seja, não se separa a alma do espírito enquanto ela está agindo, trabalhando no nosso corpo. Mas após a morte haverá uma separação. Então nós vemos que há distinção de substâncias, né? Então o corpo é o corpo, que é a matéria, e a alma é a parte espiritual, que é a parte imaterial. Então o corpo, ele pode perecer por uma ação humana. Então esse corpo, ele pode se acabar, se findar por uma ação humana, ou seja, uma morte por problemas de saúde, uma morte pela idade já avançada, uma morte porque alguém tirou esta vida. Este corpo, ele vai perecer, ele vai se acabar. Então o homem, pela ação do homem, o corpo ele pode morrer, mas a alma não pode morrer pela ação do homem, a não ser Deus. Deus, ele tem poder para tudo. Tudo ele pode. Tudo ele pode. Por mais que a gente ache impossível, mas ele pode tudo. Então a alma é a parte imaterial do ser humano. Ela traduz a nossa personalidade, anda junto com o espírito e inseparável dele. Mas os seus destinos são diferentes. Como eu já falei, né, os destinos são diferentes. O espírito volta para Deus e a alma segue o seu destino. E este corpo que veio do pó, para o pó ele se retorna. Então elas se comunicam. Então há comunicação dessas duas matérias imateriais, ou seja, dessas duas partes imateriais que são a alma e o espírito. Há comunicação. A comunicação do espírito é com Deus. A comunicação da alma é com o corpo. E a comunicação do corpo é com o mundo exterior. Então os homens, através do corpo, eles se comunicam. Se comunicam através da visão, da audição, do tato, do olfato. E esta comunicação do corpo, ela é meio complicada, porque ela pode nos direcionar a caminhos errados, através daquilo que nós estamos vendo. Nós olhamos, enxergamos, a nossa mente raciocina, e a alma pode entrar em ação e querer nos direcionar para algum lugar através de um sentimento daquilo que nós estamos vendo, porque a alma é responsável pelo sentimento. A audição, aquilo que ouvimos. Você pode ouvir um elogio como uma crítica. Um elogio te alegra, uma crítica te entristece ou te enfurece. E o tato, aquilo que nós apalpamos, pegamos. O que será que nós estamos tocando? Às vezes nós pegamos em alguma coisa, tomamos posse ali daquilo que nem nosso não é. Aleluia. Mas olhamos, pegamos, apalpamos. E podemos até declarar posse daquilo que não nos pertence. E olfato, o cheiro daquilo que sentimos. Tem algum cheiro que nos atrai para o lado bom, para o lado mau. O cheiro de algo viciante pode nos tirar da presença de Deus. Então a comunicação do homem através do corpo é com a visão, a audição, o tato e o olfato. E a comunicação de Deus através do Espírito é com o sacrifício e a consagração. Então para o homem a alma é indestrutível, mas para Deus não é. Mateus 28, né? 10 e 28. Que Deus ele pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Então a comunicação do Espírito com Deus, ele vem através do contato com. E o corpo, ele, com a consagração do corpo, a consagração, ela leva a alma até o Espírito. Que o Espírito tenha comunicação com Deus.
O subtópico de número 2 diz sobre a imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo do inferno, Jesus refuta a concepção antropológica materialista existente desde a antiguidade. Em tempos modernos temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ou seja, acabou. Você se resume a essa matéria que você está aí. Isso é os animais. Os animais se resumem a essa matéria. Eles morrem, eles não têm uma alma ali. Eles têm um sopro de vida. Ou seja, eles têm a vida porque Deus criou ele conforme a sua espécie. Mas o que dá o contato entre Deus e o homem, o sentimento, o domínio, é a alma, eles não têm. Um animal morreu, acabou. Não tem céu para gato, para cachorro. Encerrou. Marxismo diz assim, em tempo moderno, temos o marxismo que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Ou seja, o pecado não tem domínio nenhum sobre o fim nessa ideologia aqui. Porque morreu, acabou. É apenas a matéria. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Nós temos uma alma. O que se acaba é a parte material. É o corpo. Que do pó veio para o pó voltará. Mas a alma, ela segue o seu destino. Considera que o mal é estrutural. Que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal. Então, essa forma de pensar, eles desconsideram a necessidade do arrependimento, eles desconsideram a necessidade de uma conversão. Não precisa nada. Não precisa nada. Então podemos fazer tudo, mas não é dessa forma. Então, conversão e salvação pessoal, e mantém a alma e seus adeptos no caminho da perdição eterna. Toda ideologia que promete soluções absolutas para o problema do homem por meio de doutrinas sociais, política ou econômica incorre no mesmo erro. Então nós não somos essa matéria que morreu, acabou. Não somos. Não somos. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Então nós somos ser que possui corpo, alma e espírito. Então a alma, ela é a matéria. Ela é parte imaterial, a alma. A matéria é o corpo. É o corpo. Então no marxismo, você é apenas o corpo só. Acabou, acabou. Mas não é por aí. Não é por aí. Então existe, o corpo veio do pó e para a terra ele volta. A alma é imaterial, não tem físico. Ela não veio da terra. Então o que se acaba na terra é o que veio da terra. O que veio da terra é a nossa parte material, é o nosso corpo. A alma não veio da terra. A alma, ela veio junto com o espírito, que Deus soprou na narina do homem e formou ele alma vivente. É uma alma vivente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo
o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então aquilo que o seu corpo fez, você vai receber ali no tribunal de Cristo. Você vai receber uma recompensa, ou bem ou mal. Se for bem, a sua alma gozará o paraíso. Se for mal, ela vai para o inferno. Ela vai para a perdição. Materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões política e ideológica, afasta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja. A ortopraxia, isto é, a prática correta, no campo católico inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comum ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e extinguir as lutas de classe, toda a negação da condição pecaminosa do homem. No mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam a Escritura com base em vertentes da teologia da libertação. Compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina que é essencial para a salvação da alma. Então, materialismo e teologia. A alma não é matéria, ela é imaterial. Veio da terra, não veio da terra e para ela não voltará. Então, a alma, ela veio de Deus. Ela veio de Deus. Aleluia. Só que ela vai receber o juízo pela vida que esse corpo teve aqui na terra. Então o materialismo, ele visa, é uma doutrina que traz só a matéria. Só a matéria. E não é assim. Nós não somos matéria. Nós somos matérias, então, e somos também a parte espiritual. Ou seja, a parte imaterial. Essa parte imaterial, ela é formada de duas partes, que é o espírito, que é a comunicação com Deus, e a alma, que é os nossos sentimentos, aquilo que nos move a fazer algo. Só que quando este corpo tombar, quando este corpo cumprir o que Deus disse, do pó veio, para o pó voltará. O espírito vai para Deus, volta a Deus que o deu. O corpo para o pó da terra, que de lá ele veio. Aí sobra a alma. Sobra a alma. Essa alma vai seguir o seu destino. Vai seguir o seu destino. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Só que este corpo já morreu. Este corpo foi para o pó da terra. Mas a alma, ela pode aproveitar o melhor de Deus, como ela pode perecer também. Como foi lido a verdade prática, não tem mais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma, mas tem mais aquele que pode fazer perecer. O que é perecer? Será que perecer é viver? É morrer. Perecer é sofrer, é sofrimento, é morte. Aquilo que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Esse
temais. Aleluia. O último tópico nosso, o tópico de número 3, alma renovada e submissa a Deus. O subtópico de número 1 do tópico 3 diz: edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá sua paz e protege nossas emoções e pensamento. Nos guia no caminho da sua vontade. Nossa parte é alimentar a nossa mente apenas com o que edifica. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Então, a estabilidade da nossa vida cristã e o nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. Como que nós estamos cuidando da nossa alma? Ou seja, como que devemos cuidar da nossa alma? Qual é o alimento da nossa alma, como eu já falei no início? O nosso corpo físico, ele precisa de um alimento material para ele. Um almoço, uma janta, um café da manhã, um café da tarde. Este corpo físico, ele precisa de tratamento de saúde. Esse corpo físico, ele precisa de exercícios físicos. O corpo físico é uma forma de você alimentar ele, para que ele esteja bem. E a nossa alma? E a nossa alma? O que nós precisamos para alimentar a nossa alma? Uma alma que não esteja bem alimentada, uma alma que esteja com algum problema, com alguma dificuldade. Existe um momento da nossa vida que nos pega desprevenido. E a nossa alma, ela se abate. E a nossa alma se abate. Ela mostra medo para nós. E não é de momento longo, às vezes momento curto, de uma situação para outra. Nós vemos na passagem de 1 Reis, capítulo 19, que vai do verso 1 ao 9 ou até mais, que vai narrar a história de Elias na batalha que ele ganha contra os 450 profetas de Baal. Como estava o nível da alma de Elias naquela conquista? Estava em alta. Estava em alta. Mas quando Jezabel soube do ocorrido, aleluia, Jezabel desejou matar Elias. E era isso que ia acontecer. E Elias soube disso. Soube disso. A sua alma se abateu, ele fugiu, ele correu. Ele se escondeu. Ele pediu a morte, ele queria morrer. Ele achou que estava sozinho. Aleluia. Olha que diferença. Você está no topo, daqui a pouco você está lá embaixo. Aleluia. Então, a edificação e saúde da nossa alma, o alimento da nossa alma tem que ser constante, constante, constante. Constante. E por outro lado, nós vemos que o que aconteceu com Davi. 1 Samuel, capítulo 17, verso 26. Davi,
vai de encontro aos seus irmãos que estavam no fronte de batalha. E o que ele encontra quando chega lá? Ele encontra um exército, não é uma pessoa. Ele encontra um exército abatido, com medo, a sua alma amedrontada. Aleluia. Por causa de um homem. Só que este homem, ele era um gigante, mas ele era um homem só. E este homem afrontava um exército. Aleluia. E esse exército estava todo abatido, recuado com medo. Aí chega Davi, pequena estatura, não era dado a guerra, as batalhas, mas o espírito de Davi estava em alta. A alma de Davi estava em alta. E Davi chega e diz assim: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E Davi vai até aquele gigante e mata ele. Aleluia. A saúde da nossa alma, ela determina a nossa caminhada. Se ela estiver em baixa, nós podemos até perecer. Mas se ela estiver em alta, nós vamos avançando como um rolo compressor. Aquilo que estiver na nossa frente vai sendo destruído. Aleluia. Porque a nossa alma está alimentada. E alimentada pela palavra de Deus. Como eu disse, o alimento para fortalecimento espiritual do corpo físico é o jejum, a consagração, a se abster de alguma coisa. Essa alguma coisa que eu digo é aquilo que nos afasta de Deus. O alimento para a alma é a palavra de Deus, a consagração. E o alimento do espírito é a oração, é o que comunica com Deus. É o que comunica com Deus. Mas nós temos um remédio para a nossa alma. Existe um remédio. A palavra de Deus, ela tem um remédio e tem uma solução. O remédio está em Jeremias capítulo 33 e 3. Clama a mim e responder-te-ei. Este é o remédio para a alma. A alma tem que clamar a Deus. Mas para clamar a Deus, ela tem que estar alimentada da palavra de Deus. Porque se ela não estiver alimentada, ela não vai clamar a Deus, ela vai para outro lado. Ela pende para outro lado. Este é o remédio para a alma. Clamar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. A solução está no Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Aleluia. Então, quando a alma está alimentada da palavra de Deus, ela clama a Ele e Ele responde. Aí ela se alegra porque ela buscou o seu Senhor e ele respondeu. Ou seja, foi respondido, foi aceito o pedido dela. Então nós temos que alinhar essas coisas para que a nossa alma esteja bem. Porque a alma estando bem, o corpo vai bem. A alma estando mal, o corpo vai mal. Aleluia. Mas quem alimenta a alma somos nós. Somos nós. Se nos momentos de folga, nos momentos que nós podemos ter uma comunhão com Deus através de uma meditação, de uma leitura, através da oração, através da consagração, se nós assim fizermos, nós estamos alimentando a alma. E ela vai bem, o corpo vai bem. Mas se neste momento nós tivermos a nossa atenção voltada para outras coisas, as coisas terrenas, que não edificam, a alma vai mal e faz o corpo
sofrer. Aleluia. Por isso há aquele confronto entre o espírito e a carne. Entre o espírito e a carne. O espírito pende para Deus, a carne para os desejos da carne. Para tudo aquilo que a carne gosta, ela pende para aquilo. Mas se a carne, que somos nós, alimentarmos a nossa alma, nós andamos tudo no mesmo nível, numa mesma proporção, e tudo vai bem. O subtópico de número 2 é falar sobre a purificação e renovação. Ainda quanto ao cuidado da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos. Mateus 15, 19. Dos desejos impuros e perversos. E das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar nossa alma, para que sejamos transformados e experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Então, purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos. Esses maus pensamentos são tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo que é mal. Aquilo que nos afasta de Deus. Aleluia. O que afasta-nos de Deus? A raiva, a ira, a porfia, os prazeres sexuais. Tudo isso nos afasta de Deus. E nós precisamos de purificação e renovação. Como já foi falado aqui nessa leitura, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não sejamos conformados com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que nós vamos transformar o nosso entendimento? É mudando a forma de pensar, direcionando a nossa mente para as coisas saudáveis. Aleluia. Mateus 5 e 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunhas, blasfêmias. Isso é o que a nossa mente tem que se desviar. Nossa mente tem que se desviar disso. Então nós precisamos ter a nossa mente ligado em Cristo. Vamos ver o que diz aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? É que não sofre repreensão. Aquele que anda em conformidade com a palavra de Deus, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos viver uma vida irrepreensíveis na presença do nosso Deus. Para nós finalizarmos aqui, purificação e renovação. Filipenses capítulo de número 4, verso 8, para nós já lermos a conclusão, diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, e tudo que é puro, que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, nisso pensais? Nisso pensais. Quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, nisso pensais. Dessa forma nós estamos purificando a nossa vida, a nossa alma, purificando a nossa alma através da renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Qual é essa vontade de Deus? É que nós andemos em conformidade com a sua palavra. Espírito, alma e corpo apresentados irrepreensíveis. É isso que é agradável a Deus. Amém? A conclusão diz assim: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma, que está em 1 Pedro capítulo 1, 22 e 1 João 1 e 7. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Ou seja, pensamentos, eles vão passar na nossa mente. Todo tipo de pensamento passa na nossa mente. Mas eu não falei que eles vão ficar na nossa mente. Eu disse que eles passam na nossa mente. Passam na nossa mente. Porque no momento de tristeza, os nossos pensamentos não são dos melhores. Nos momentos de alegrias, os nossos pensamentos não são dos piores. Então, dependendo da situação, como a alma está trabalhando no nosso viver, nos deixando alegre, triste, emocionado, ativos, é a forma que estamos vivendo. Mas que esses pensamentos, eles possam até passar pela nossa mente, mas que eles não venham ficar. É o que está essa frase, que está dirigida a Lutero. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre nós, mas podemos impedir que eles pousem e façam ninho sobre a nossa cabeça. A palavra de Deus diz assim: irai, ou seja, ireis, mas não pequeis. Ou seja, não deixe aquela ira descer no seu coração, que ela vai se tornar raiz de amargura. Que aquele momento seja momento só e seja passageiro. Que Deus possa continuar falando na nossa vida através desta mensagem. Semana que vem estaremos falando da lição de número 6, que será o tema Consciência, o Tribunal Interior. A consciência, o Tribunal Interior. Essa será a próxima aula bíblica online que estaremos falando a semana que vem. Deus abençoe a todos. Continue firme nessa caminhada. E aproveitando, tem um canal no YouTube. Pode procurar por José Ricardo Pastor. Você vai achar o canal no YouTube e você vai ter esse vídeo e os vídeos anteriores das nossas lições. Você vai encontrar lá. Nos ajude, nos ajude. Acesse esse canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, e que Deus ele possa continuar abençoando a nossa vida e nos incentivando, nos dando força para continuar com esse projeto que é de falar da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.